Olá, saudações meus queridos amigos e amigas, no nome incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o nosso estudo, onde nós iremos estudar Apocalipse 8, o sétimo selo e as 6 primeiras trombetas, o silêncio no céu que anuncia o fim do mundo. Então, vamos ler o sétimo selo, silêncio no céu, Apocalipse 8, versículo 1. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Está escrito. Então, você já imaginou o que acontece no céu antes que os maiores juízos da história começarem na Terra? Em Apocalipse 8 e 9, existe um detalhe que quase ninguém percebe. E ele muda completamente a forma de entender o fim dos tempos. Um silêncio absoluto no céu, seguido por uma sequência de eventos que revelam a ordem mais precisa e assustadora já descrita nas Escrituras. Então, pois bem, mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Se o céu entra em silêncio, o que exatamente está prestes a começar? Entre selos, trombetas, intervalos misteriosos, João revela não apenas juízos, mas uma estrutura divina perfeitamente organizada, onde nada acontece por acaso e cada evento aponta para um desfecho inevitável. E quando você entende essa ordem, você percebe que não estamos diante de símbolos soltos, mas de uma progressão séria, sequencial e profundamente intencional. E o que vem depois do silêncio é só o começo. E se eu te dissesse, meu amigo, minha amiga, que existe um momento na Bíblia em que o céu inteiro fica em silêncio? Fez-se silêncio no céu por quase por meia hora. Mas por quê? O que poderia ser tão impactante a ponto de calar o céu? Aqui existe algo que muita gente ignora. Essa quase meia hora não é apenas tempo, é uma hipérbole, a figura de linguagem, que é um exagero intencional para mostrar um silêncio pesado, solene, carregado de significado. Só que isso vai além. No contexto do Apocalipse, esse silêncio não é vazio. E ele revela 3 coisas profundas. Uma pausa nos juízos, como se tudo estivesse prestes a acontecer, uma expectativa tensa, o céu aguardando algo decisivo, e uma reverência absoluta diante da ação, né, da ação direta de Deus. Então agora, pensa comigo. Se o céu, que é cheio de louvor e atividade, fica em silêncio, o que está prestes a acontecer? Esse versículo não é só uma descrição, é um aviso, um prenúncio. E o que vem depois, quase ninguém está preparado para entender. Então, existe um detalhe em Apocalipse que quase ninguém percebe. E ele muda completamente a forma de entender o fim dos tempos. Entre o 6º e o 7º selo, há uma pausa, um intervalo misterioso revelado no capítulo 7, mostrando 2 grupos de remidos, que foi o estudo que nós já vimos. Mas então tudo muda. Quando esse 7º selo é aberto, não vem barulho, não vem destruição imediata, vem silêncio. Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Esse silêncio não é simbólico, tampouco figurado. Ele é tão literal quanto todos os outros selos. O texto não deixa margem. Depois da abertura do 7º selo, tudo o que aconteceu nos 6 primeiros chegou ao fim. É como se o céu inteiro parasse para marcar o encerramento de uma fase. Sem vozes, sem movimento, sem explicação. E mais, esse silêncio não acontece na Terra. A Bíblia é clara.
Acontece no céu. Agora pense comigo. Se os primeiros selos já trouxeram eventos terríveis e o céu inteiro entra em silêncio antes do próximo passo, o que está prestes a começar com as 7 trombetas? Esse não é apenas um detalhe. É um intervalo solene, um momento de transição e talvez o aviso mais silencioso e mais assustador de todo o livro. Os anjos das 7 trombetas e o anjo sacerdotal. Pois bem, vamos ler Apocalipse 8, versículo 2 a 6. Vi então os 7 anjos que estavam diante de Deus e lhes foram dadas as 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, tendo na mão um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Está escrito. Então aqui nós temos uma passagem parentética. Só lembrando, uma passagem parentética, como eu disse no estudo passado, na Bíblia, é um trecho que funciona como uma pausa explicativa dentro da narrativa principal. Ela interrompe temporariamente a sequência dos acontecimentos para acrescentar informações, detalhes ou visões complementares. E depois o texto retoma o fluxo normal. Em outras palavras, é como se fosse um parêntese no meio da história. Não muda a linha principal, mas ajuda a entender melhor o que está acontecendo. Então, um exemplo para um melhor entendimento. Então, imagine que alguém está te contando uma história. A pessoa vira para você e diz: olha, eu estava dirigindo para uma entrevista muito importante, né? E, olha, essa entrevista podia mudar toda a minha vida, porque eu estava desempregado há meses, quando de repente o carro quebrou no meio da estrada. Então, qual é a explicação aqui? A parte entre parênteses é uma passagem parentética. Perceba o que acontece. A história principal é que a pessoa foi para a entrevista e o carro quebra. Mas no meio disso o narrador faz uma pausa para explicar algo importante. Depois ele volta normalmente à narrativa. Ou seja, a passagem parentética, ela interrompe temporariamente a sequência, ela acrescenta informação relevante, revelação pertinente, não quebra o sentido principal da história. Então, após essa explicação, vamos prosseguir. Existe um detalhe escondido em Apocalipse que quase ninguém percebe. E ele revela a preparação para algo ainda mais aterrador. Depois do 7º selo, você acha que os juízos começam imediatamente? Não. Antes das trombetas soarem, há uma pausa estratégica, uma inserção, ou seja, uma explicação, uma verdadeira passagem parentética. É como se o céu dissesse: espere, você precisa entender o que vem agora. E o que aparece? 7 anjos especiais que estão constantemente diante de Deus. Mas aqui surge um mistério pouco comentado. Quem entregou as 7 trombetas a eles? O texto não diz. Alguns relacionam com seres celestiais. Já outros lembram escritos antigos como o livro de Enoque e o de Tobias, que mencionam nomes como Miguel e Gabriel. Mas a verdade é uma só. Independentemente dos nomes, esses anjos são reais. E eles têm uma missão definida.
Cada um recebe uma trombeta. E cada trombeta desencadeia juízos na terra. Então agora preste atenção, tome tento disso. Essas trombetas não têm relação com o arrebatamento. Até porque o arrebatamento já ocorreu em Apocalipse 4, versículo 1, como nós já estudamos. Não pertencem aos eventos do Antigo Testamento. Elas seguem uma ordem exata e inevitável. Uma após a outra, sem interrupção, sem retorno. Então a primeira trombeta soa logo após o término, o sétimo selo. A última marca o meio de um período profético decisivo, ou seja, não são eventos isolados. São 14 acontecimentos consecutivos. 7 selos, seguidos por 7 trombetas. Um avanço progressivo até um ponto crítico. Então, se o sétimo selo já foi aberto e os anjos já estão posicionados, o que impede o som da primeira trombeta? E quando ela tocar, você estaria preparado para o que vem a seguir? Então, amigos e amigas, existe um momento em Apocalipse que poucos enxergam. E ele muda completamente o entendimento dos juízos finais. Depois que os 7 anjos recebem as trombetas, algo inesperado acontece. Outro anjo se aproxima do altar de ouro. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Esse anjo, ele não é um anjo comum. Quando você conecta essa cena com Hebreus, a revelação é impactante. Estamos vendo Cristo atuando como sumo sacerdote. Ele se coloca diante do altar com um incensário nas mãos e apresenta as orações dos santos diante de Deus. Então, agora pense nisso. Antes que qualquer trombeta soe, antes que qualquer juízo caia sobre a terra, existe intercessão, existe mediação, existe um momento solene no céu que muita gente ignora. Mas então tudo muda. Após essa ministração, os 7 anjos se posicionam. E aqui entra um detalhe crucial. As trombetas não acontecem ao mesmo tempo. Elas não estão dentro dos selos, não estão. E as taças não estão dentro das trombetas. Tudo segue uma ordem rígida, sequencial e inevitável. Primeiro os selos terminam, depois vêm as trombetas, e só então as taças. Nada se mistura, nada se sobrepõe um ao outro. São eventos distintos, organizados com precisão absoluta. Agora vem a pergunta que divide opiniões. Esses acontecimentos, eles são simbólicos ou literais? Meus amigos e minhas amigas, o texto aponta para algo direto e desconfortável. Assim como as pragas do Egito foram reais, esses juízos também serão. Não é linguagem fantasiosa, não é alegoria. É descrição de eventos que vão acontecer. E se você duvida disso, pense. Deus já julgou o Egito de uma forma literal. Por que faria diferente agora no fim? Esse não é apenas um estudo, é um alerta. Porque quando a primeira trombeta soar, não haverá mais espaço para interpretação, apenas para a realidade. Então vamos para a primeira trombeta, saraiva, fogo e sangue. Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. Está escrito, terça parte, não é o todo. Muito bem. E se as pragas do Êxodo não fossem apenas história? E se elas voltassem de forma ainda mais assustadora? No Apocalipse encontramos uma cena que arrepia. Uma praga semelhante à 7ª praga do Egito.
granizo, fogo, mas agora com algo a mais: sangue. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. Isso não é simbólico, é literal. Assim como em Êxodo, capítulo 9, versículo 22 e 26, quando Deus fez cair fogo e granizo sobre a terra, aqui vemos algo parecido, só que com uma diferença impactante. No Egito, toda a vegetação foi atingida. Aqui será 1/3 da terra. 1/3, não é o todo. É necessário explicar que 1/3 não é o todo, mas tem gente, os 98% aí, que insiste em dizer que isso significa o mundo inteiro. O texto é claro, o problema é a interpretação e a gramática. 1/3 não é o todo. Se fosse, a matemática já tinha desistido da gente faz tempo. Mas prosseguindo. Mas não se engane. As árvores são reais, a vegetação é real e o fogo também é real. Agora imagine o impacto disso. Sem plantações, sem colheitas, sem agricultura, o sistema da terra começa a entrar em colapso. E tem mais, há registros modernos que fazem essa cena parecer ainda mais possível. Vamos ver. Em 1921, na China, foi relatada uma chuva de granizo, fogo e algo semelhante a sangue. Coincidência? Ou apenas um vislumbre do que está por vir? Então agora pense comigo. Se algo assim já aconteceu em pequena escala, o que acontecerá quando isso vier em proporções muito maiores? Isso não é apenas uma profecia, é um aviso claro. E quando essa praga começar, o mundo nunca mais será o mesmo. Então a segunda trombeta, meteoro em chamas, Apocalipse 8, versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar algo como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 do mar. Morreu a 1/3 das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 das naus. Está escrito. Então imagine isso por um instante. Um objeto gigantesco em chamas, cortando o céu em direção ao mar. Foi exatamente assim que Apocalipse descreveu, como se fosse uma grande montanha pegando fogo. Mas não é uma montanha, é algo caindo do céu. Um impacto direto, violento, impossível de ignorar. E o alvo? Tudo indica um mar central para o mundo da época. Então eu deduzo que possivelmente seja o Mediterrâneo, o coração das rotas comerciais. Então, muito bem. 1/3 do mar se transforma em sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre. 1/3 dos navios é destruído. Percebe o padrão? Não é o todo, mas é o suficiente para colapsar o sistema. As rotas marítimas param, o comércio trava, a economia sente o impacto. E então algo começa a ficar claro para a humanidade. Que isso não é algo natural e que isso não é coincidência. Não existe coincidência. Que isso vem de Deus. Assim como nas pragas do Êxodo, quando as águas se tornaram sangue, a diferença agora é em escala muito maior. E a pergunta que fica é, se apenas 1/3 já causa esse nível de destruição, o que acontece quando os próximos juízos vierem? Isso não é só um evento, é o começo de um colapso que ninguém poderá parar. Então vamos lá, terceira trombeta, estrela absinto, Apocalipse 8, 10, 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Sobre a terra, parte dos rios e fontes de águas. O nome da estrela era absinto, e a 1/3 das águas tornou-se em absinto.
E muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. Dessa parte está escrito, né? Eu quero focar neste momento na palavra absinto. Muito bem. Absinto em grego é absinthos. É uma planta conhecida por ser extremamente amarga. Na Bíblia, esse termo é frequentemente usado como símbolo de amargura profunda, sofrimento e julgamento. Agora veja o que o texto descreve. Uma grande estrela cai do céu, ela atinge rios e fontes de água, 1/3 das águas se torna absinto, amarga. E muitas pessoas morrem por causa disso. 1/3 parte. O que isso significa? Existem duas principais formas de entender. Interpretação mais literal. A estrela pode representar um objeto real, como um meteoro ou algo semelhante, que contamina as águas da Terra. Então, nesse caso, o absinto descreve o efeito, água envenenada ou amarga. A morte acontece por contaminação real. E a segunda interpretação simbólica. A estrela representa um agente de juízo, espiritual ou físico, e absinto também aparece ligado a juízo e sofrimento. Então, consequências amargas para a humanidade, corrupção e juízo de Deus trazendo sofrimento. Então vale notar que no Antigo Testamento, como em Jeremias, absinto também aparece ligado a juízo e sofrimento, como eu acabei de dizer. Então, resumindo de forma simples, absinto é igual a algo que torna a água amarga e mortal, seja de forma literal, por contaminação, ou simbólica, por juízo ou sofrimento. Então, agora um detalhe importante para refletirmos. Diferente das pragas anteriores, aqui o foco não é o mar, mas sim água potável, rios e fontes, ou seja, isso atinge diretamente a sobrevivência humana. E aí surge a pergunta mais forte desse texto. Se até a água, o básico para viver, ela é atingida, o que ainda resta seguro? Então, continuando. Então, imagine abrir a torneira e a água que deveria dar vida se torna mortal. No Apocalipse, um dos juízos mais chocantes começa assim. Uma estrela cai do céu, ardendo como uma tocha. Mas isso não é uma estrela comum. É algo em chamas, descendo com força, atingindo rios e fontes. E o efeito? 1/3 da água potável é contaminada. As águas se tornam amargas como absinto. E muitas pessoas morrem por causa disso. Então agora tome atento desse detalhe. O absinto não é qualquer coisa. É uma planta, como eu disse há pouco, extremamente amarga, usada até como remédio forte. Olha só, até como remédio também. E aqui ele simboliza algo insuportável, algo que transforma o essencial em veneno. E existe um contraste impressionante nas Escrituras. Em Êxodo, Deus transforma águas amargas em doces para salvar o povo. Mas aqui acontece o oposto. As águas doces se tornam amargas. O que antes sustentava a vida agora traz morte. Então agora tome atento disso. Vamos pensar um pouco. Se até a água, que é para sobreviver, é atingida, o que ainda é seguro? Então, esse não é apenas um evento natural. É um sinal claro de juízo. E quando isso acontecer, não será só um alerta, será sobrevivência. Então a quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas são afetados. Apocalipse 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles se escurecesse, a 1/3 parte do dia não brilhasse, bem como a 1/3 parte da noite. Deu para entender? Não é todo.
Não é o inteiro, é a terça parte. E se de repente o sol começasse a perder sua luz? No Apocalipse, a quarta trombeta revela algo assustador. Não é o fim imediato, mas é como se tudo começasse a apagar de maneira lenta. O sol é atingido, a lua perde força, parte do seu brilho, as estrelas são afetadas. E qual é o resultado? Escuridão parcial sobre a terra. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Essa escuridão não é definida. Ela vem, passa e depois volta ainda pior. Então, na trombeta seguinte, o sol será escurecido novamente, desta vez por fumaça. E o que isso revela? Os juízos, eles não são aleatórios. Eles seguem uma sequência exata, progressiva e inevitável. Primeiro os selos, depois as trombetas e mais adiante as taças. Não se mistura. Tudo acontece no tempo certo. Então, esse evento lembra diretamente uma das pragas do Êxodo. A nona praga do Egito. Uma escuridão tão intensa que podia ser sentida, mas agora em escala maior. E tem mais. Isso ainda não é o escurecimento final descrito por Jesus nos evangelhos. Ou seja, o que você está vendo aqui é apenas parte do processo. Agora olha o padrão. Primeira trombeta atinge vegetação. A segunda trombeta atinge os mares. A terceira atinge rios e fontes. A quarta atinge os céus. A criação inteira começa a ser abalada. Deu para perceber isso. Mas os próximos juízos vão além disso. Eles não vão atingir só a natureza. Vão atingir diretamente o ser humano. E quando isso acontecer, não será apenas escuridão do lado de fora, mas algo muito mais profundo. Então temos a partir de agora o anúncio. Um anúncio. Versículo 3 de Apocalipse 8. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Uma passagem parentética, mais uma passagem parentética. Tem um versículo no Apocalipse que muita gente passa direto, mas ele é um dos avisos mais assustadores de todo o livro. Antes dos últimos juízos, antes das trombetas mais intensas, acontece uma pausa, uma inserção estratégica, uma passagem parentética, outra. Olha só. Mas não é uma pausa qualquer. Perceba? É um alerta. Um anjo voa no céu, proclamando em alta voz: ai, ai dos que habitam na terra. Por quê? Porque ainda faltam 3 trombetas. E elas não são como as anteriores. Elas são chamadas de os 3 ais. Juízos de terror extremo. Agora segura isso. Primeiro ai. Gafanhotos demoníacos saem do abismo. Não são insetos comuns, não são gafanhotos comuns. São criaturas que atormentam o ser humano. O terror invisível se torna visível. Então imagine acordar e perceber que o mundo não está normal. O céu parece pesado, o ar estranho. De repente algo começa a surgir, não dos campos, mas do abismo. Não são gafanhotos comuns, como eu disse. Eles se movem de forma diferente, inteligentes, organizados. As pessoas tentam fugir, se esconder, mas não adianta nada. Eles não vieram para destruir plantações, vieram para atormentar as pessoas. E o pior, não há alívio, não há descanso, só dor contínua. O segundo ai. Um exército de cavaleiros demoníacos é liberado. Uma força
destrutiva que traz morte em larga escala. O som que anuncia a destruição. Agora imagine um silêncio tenso, quase como se o mundo estivesse esperando algo. Então um som como milhões de cavalos correndo simultaneamente. O chão treme, o horizonte escurece. Um exército surge. Não é humano, não segue lógica natural. É uma força liberada, impossível de conter. Por onde passa, deixa a morte, desespero, caos. E não há para onde correr, não tem como escapar. E o terceiro ai, Satanás é lançado sobre a terra e o caos espiritual atinge seu ponto máximo. Percebe a intensidade? Os primeiros juízos atingiram a natureza, mas agora o alvo é direto. A humanidade. E o mais impressionante, antes de tudo isso acontecer, o céu avisa. Não pega ninguém de surpresa. Agora a pergunta é, se até um anjo está gritando ai, você já parou para pensar na dimensão do que está por vir? Isso não é só uma profecia, é um aviso urgente, pois o caos total vem, e então chega o momento mais crítico. Satanás é lançado sobre a terra, não mais distante, não mais limitado, agora presente. O mundo entra em uma catarse, em um nível de confusão jamais visto. Engano em massa, já temos isso hoje. Corrupção extrema, já temos isso hoje. Um sistema totalmente dominado pelo mal, já temos isso hoje. O certo parece errado, o errado parece certo, já temos isso hoje. Algo parecido com hoje. Só que lá, numa escala, será 1000 vezes pior. Vamos dizer desse jeito. A verdade se torna rara. E a humanidade completamente dividida. É um aviso, né, que poucos estão levando a sério. Então a quinta trombeta, o primeiro ai, Apocalipse 9, versículo 1 a 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Não, desculpa. É 9, 1 a 12. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça, como a de uma grande fornalha, e, com a fumaça do poço, escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder de quem tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, senão somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E seu tormento era semelhante ao da picada de um escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos será semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como os de mulher, e seus dentes eram como de leões. Tinham couraça como de ferro, e o ruído das suas asas era como de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. Tinham cauda semelhante à dos escorpiões, com aguilhões. Na cauda tinham o poder de causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham sobre si um rei, um anjo do abismo. Em hebraico seu nome é Abaddon e em grego Apolion. Então, versículo 12. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Está escrito palavra de Deus. Então, meus amigos,
existe um detalhe em Apocalipse 9 que muda completamente o entendimento dessa profecia. A estrela que cai do céu não é uma estrela comum. Ela não é um objeto. Ela age. Ela recebe autoridade. Ela executa uma missão. É um ser inteligente. O texto deixa isso claro. Essa estrela recebe uma chave e abre algo que nunca deveria ser aberto, o abismo. Então agora pense comigo. Você acha que Deus confiaria essa chave a um anjo caído? Não faz sentido. Deus não entrega autoridade a quem já se rebelou. Por isso tudo indica que essa estrela é um anjo fiel, enviado com uma missão específica. E quando ele age, tudo muda. Então o abismo é aberto. Assim que a chave gira, uma fumaça começa a subir, como de uma fornalha gigantesca. O céu escurece, o ar muda. E então eles aparecem. Os gafanhotos não são comuns. Não são como aqueles que destroem plantações. Eles têm poder, né? Como escorpiões. Eles não vêm para consumir vegetação, vêm para atormentar pessoas. E não estão sozinhos. Surge um líder, o destruidor. Essas criaturas têm um rei. Um anjo do abismo. Seu nome? Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego. E ambos significam a mesma coisa, destruidor. Só que, atenção, ele não é Satanás, ele não é o anticristo. É um anjo caído, preso, que está solto nesse momento. Percebe a gravidade disso? Primeiro, o céu se abre. Depois o abismo responde. E então, forças que estavam presas, elas são liberadas. Tudo isso acontece de forma organizada, autorizada, no tempo certo. Então, se algo assim, meus amigos, vejam bem, se algo assim está reservado para ser liberado, por que estava preso até agora? E quando finalmente sair, quem estará preparado para enfrentar esse negócio aí? Esses gafanhotos não são comuns por quê? Se você ainda acha que esses gafanhotos são comuns, eles não são. E o próprio texto já dá pistas claras. Quase como se dissesse, preste atenção, isso não é natural. Então, observe isso. Tome tento disso. Eles não comem vegetação, eles não comem relva. Ao contrário da praga do Êxodo, que devastou tudo. Eles têm um rei, algo que gafanhotos normalmente simplesmente não têm. A aparência deles é diferente, estranha, fora de qualquer padrão natural. Eles não são afetados pela fumaça nem pelo fogo. Então, trata-se de algo impossível para criaturas comuns. Eles não vêm da terra, vêm do abismo e talvez o mais assustador, eles não podem ser destruídos. Então agora pensa nisso. Se não comem plantas, se não podem morrer, se vêm de um lugar que não é deste mundo, então qual é o propósito deles? Não é destruir colheitas, não é atacar a natureza, é atormentar, é tocar o terror nas pessoas. E aqui está o ponto mais pesado. Se essas criaturas são indestrutíveis, fugir não resolve, lutar não resolve, o medo não vem só da dor, vem da impossibilidade de escapar deles. E se eu te dissesse que isso aqui não é simbólico? No Apocalipse, esse primeiro ai descreve algo que muita gente tenta espiritualizar. Mas o próprio texto insiste, ele é literal.
E olha as evidências. A linguagem é direta, não aponta para a metáfora, mas para a descrição. Deus sempre usou pragas reais ao longo da história. Existe uma ordem específica: não tocar na grama nem nas árvores. Se fosse simbólico, por que essa precisão? Agora segura isso: fumaça é real e fogo é real. Então por que essas criaturas não seriam? E fica ainda mais intenso. Eles recebem ordens, ou seja, são inteligentes. Eles sabem quem pode atingir e quem não podem. Eles sabem quem atingir e quem não. Né? Eles atormentam como escorpiões, dor extrema, contínua, mas sem matar imediatamente. Agora imagina a cena: pessoas correndo de um lado para o outro, tentando fugir, procurando alívio, desejando até morrer e não encontrando. E o mais impressionante, essas criaturas são visíveis. É como eu estou vendo esse mouse. Não é algo psicológico, não é invisível, é real diante dos olhos. E a descrição deles: prepare-se, semelhantes a cavalos de guerra, com algo como coroas de ouro, rosto como de homem, cabelos como de mulher, dentes como de leão, couraça de ferro, cauda de escorpião, e o som como um exército inteiro avançando. Então agora pense nisso. Isso não dura minutos, não dura dias, dura 5 meses. 5 meses. O mesmo período em que o dilúvio prevaleceu em Gênesis. 5 meses de tormento, sem pausa, sem escape. E quando termina? O texto avisa: passado é já um ai, mas não se engane, ainda faltam 2. Então vamos ler agora Apocalipse 9, 13 a 21. O 6º anjo tocou uma trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens, foram soltos. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Assim eram os cavalos que vi nesta visão. Os que cavalgavam tinham couraça de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a de leões, e de uma boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Pois o poder dos cavalos estava na sua boca e na cauda, porque sua cauda era semelhante de uma serpente, havendo nela cabeças com as quais causavam dano. A dureza do homem se manifesta. Os homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, não podem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. E está escrito. Olha o que está escrito. Muito bem. Há um momento em Apocalipse que parece uma virada silenciosa, mas na verdade é o início de uma das cenas mais intensas de todo o livro. Tudo começa com uma voz. Não sabemos de quem é. E isso é proposital. No texto, vozes aparecem o tempo todo. Às vezes de anjos, às vezes sem identificação, às vezes do próprio céu. Como se o foco não fosse quem fala. De quem fala
mas o que está sendo liberado. E aqui a ordem é clara. Solta os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Os anjos presos. Então agora imagine essa cena. 4 seres contidos há muito tempo. Não são anjos comuns. Nenhum anjo fiel está preso. Esses estão detidos, aguardando o momento exato. E quando a ordem é dada, eles são soltos. Então, o que surge do Eufrates? Então, o texto descreve algo assustador. Um exército impossível de contar. 200 milhões de cavaleiros. Mas não são humanos. Tem esse detalhe. Eles não pertencem à Terra como conhecemos. Eles vêm de uma realidade diferente. Uma dimensão de julgamento. O comando. Esses 4 anjos não estão sozinhos. Eles lideram algo ainda maior. Cada um comanda milhões de criaturas. Um exército organizado, preciso e imparável. O ataque. E então começa. Não é destruição aleatória. É execução de um plano. Fogo, fumaça, enxofre, 3 elementos que o texto associa diretamente à morte. E o resultado? 1/3 da humanidade é atingido. Não é o planeta todo. 1/3 é atingido. Milhões desaparecem em pouco tempo. E mesmo assim, não mudam. Então o texto diz algo ainda mais impactante. As pessoas sobreviventes não se arrependem, não mudam e não voltam. A natureza das criaturas. A descrição é quase impossível de imaginar. Cavalos com aparência de guerra, cabeças semelhantes a leões, boca que libera destruição, caudas como serpentes vivas. E tudo isso montado por seres ligados a esse exército. Então, um detalhe que muda tudo. O texto insiste que isso não é simbólico, é literal. Não são exércitos históricos, não são metáforas políticas, não são eventos passados, são criaturas preparadas para um momento específico. Dia, hora, mês e ano já determinados. O impacto final. E mesmo após tudo isso, mesmo após tanta destruição, o mundo continua o mesmo em sua essência moral. O texto descreve uma humanidade endurecida, sem arrependimento, sem mudança, sem retorno. Então agora pense comigo. Se tudo isso já foi preparado, se existe um momento exato para acontecer, o que impede esse relógio de continuar avançando? E quando ele chegar ao fim, quem estará pronto para o que vem depois? Então, meus amigos, para concluir esse estudo, o que Apocalipse capítulos 8 e 9 revelam não é apenas uma sequência de eventos, mas uma progressão estruturada do juízo divino, do silêncio no céu ao toque das trombetas. Cada etapa mostra que existe ordem, propósito e precisão em tudo que está escrito. Nada é aleatório, nada está fora do controle. Os selos encerram uma fase, as trombetas inauguram outra, e entre elas existe um intervalo que funciona como aviso, um ponto de transição onde o céu parece parar para sinalizar que algo muito maior está prestes a acontecer. Então, o mais impactante é perceber que mesmo diante de tudo isso, a humanidade continua reagindo de forma resistente, sem mudança interior. O texto não termina com o caos apenas externo, mas com uma reflexão profunda sobre resposta espiritual.
Porque no fim o Apocalipse não é apenas sobre eventos futuros, é sobre preparo, entendimento e responsabilidade diante do que está revelado. Então, meus amigos, se esse estudo te ajudou a enxergar Apocalipse 8 e 9, te explicou de uma maneira que você nunca entendeu, com mais clareza, não trate isso apenas como informação. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos estudos. Deixe seu like para fortalecer a continuidade dessa série. Com like ou sem like vai continuar, não tem essa, né? E compartilhe com alguém que precisa entender esses textos com mais profundidade. É apenas isso que eu peço a vocês. Tá certo, meus amigos? Eu concluo esse estudo, lhes desejando o melhor para você e para os seus, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!